O Campeonato Brasileiro nem começou e o Vasco já perdeu 2 mandos de campo. Aliás, perdeu não, vendeu 2 mandos de campo. A notícia dessa segunda-feira no GE é que o Vasco negociou as partidas contra Palmeiras e Botafogo, levando os duelos para Brasília, deixando de jogar em São Januário. Esse tema foi debate na nossa live aqui mais cedo, só que tive um problema no áudio e eu não consegui fazer o corte que eu queria. Então estou regravando esse vídeo para eu deixar aqui registrada a minha opinião sobre isso e para trazer alguns pontos para a gente debater. Então, se você é vascaíno, cara, já chega se inscrevendo aqui no canal. Se você gosta de falar de Vasco, já se inscreve e deixa o like por aqui. Bom, vamos falar desse mando de campo, né, do Vasco, dos jogos contra Palmeiras e Botafogo. Não que vai ter uma inversão de mando, mas leva para um campo neutro. Existem 2 pontos aqui que a gente tem que debater. Primeiro, a questão técnica, de impacto no time, de desempenho do time dentro de campo, e a parte financeira. E elas estão interligadas, porque isso, na verdade, é uma troca. Quando você vende um mando de campo, você deixa de jogar no seu campo e leva esse duelo para um jogo neutro, para um campo neutro, perdão, você acaba perdendo a vantagem que você teria de jogar no seu estádio. E isso claramente é uma vantagem, inclusive dita pelo próprio Pedrinho, porque tem cerca de um mês, que o Vasco entrou numa briga, exatamente numa briga saudável e justa, inclusive, que eu concordo muito, que era para mandar o seu jogo contra o Flamengo em São Januário. Aliás, não só o jogo da semifinal do Carioca, mas os jogos contra o Flamengo. E o Pedrinho cita numa entrevista naquela época exatamente os jogos do Brasileiro, que como o Vasco sai em desvantagem em relação aos outros por jogar contra Flamengo e Fluminense no campo, na verdade, do adversário, já que Flamengo e Fluminense mandam seus jogos no Maracanã. Então, dos 19 jogos que o Vasco tem para jogar como mandante, o Vasco sempre jogou 17, na verdade, como mandante. Então, o Vasco sempre sai na desvantagem de 2 jogos. O que me traz a curiosidade do porquê dessa mudança de venda de 2 mandos e que nenhum desses mandos é contra Flamengo e Fluminense. Porque eu entenderia se o Vasco, que normalmente é impedido de jogar em São Januário, clássicos contra Flamengo e Fluminense, vendesse os seus mandos contra Flamengo e Fluminense. Afinal, já que você já vai ter a desvantagem de não jogar no seu estádio, que ao menos seja botando um dinheiro no bolso, botando 2 milhões, como é o caso da notícia do GE de hoje, que diz que o Vasco vai receber 2 milhões por partida e mais 500 de bonificação caso bata mais de 50 mil torcedores no estádio, ou seja, pode chegar a 5 milhões de lucro em 2 jogos. Fundamental para o Vasco, mas a gente já vai chegar nessa parte financeira. A grande questão é que, já sabendo que o Vasco deve jogar fora de São Januário contra Flamengo e Fluminense, ou tem sido assim nos últimos anos, você jogar também fora contra Palmeiras e Botafogo significa que o Vasco vai jogar mais de 20% dos seus jogos como mandante em campo neutro. Ou seja, o Vasco vai ter 20%, mais de 20% de jogos a menos como mandante no Brasileirão. 4 jogos de 19. Jogando em campo neutro ou até no campo do adversário, caso jogue no Maracanã contra Flamengo e Fluminense. Ou seja, o impacto técnico é muito grande. Ainda mais se a gente for olhar um time que é muito dependente de São Januário. Um time que, tecnicamente, já tem muitas desvantagens. Muito além do gramado, muito além do campo. Então, é um time que precisa ter cada vez mais vantagens para conseguir ser competitivo, gerando para si próprio desvantagens. Aí você deve falar, pô, Garani, mas o Vasco precisa de dinheiro. E eu concordo com você. É óbvio que o Vasco precisa de dinheiro. Mas existem outras formas de você ganhar dinheiro, ou melhor do que isso, existem outras formas de economizar dinheiro. A principal delas é saber investir o seu dinheiro. A principal delas é exatamente chegar numa janela de transferência, como o Vasco passou as últimas, e ser mais assertivo nas contratações. Porque o que eu acho curioso é que, na hora de justificar contratações de altos valores para a realidade do Vasco, o assunto é sempre o mesmo, o argumento é sempre o mesmo. Hoje em dia, no futebol, 20 milhões não é nada. 25 milhões no futebol não é nada. Como muita gente que defendeu a contratação do Sforza, que hoje é a quinta, sexta opção do banco de reservas do Vasco para o meio de campo. Como foi com o Cleiton por 18 milhões e vários outros jogadores de alto investimento, ou até um pouco mais baixo. Caso do Jean Davi e do Maximiliano Domingues, na temporada passada, já sob a gestão de Pedrinho, onde o próprio Pedrinho foi justificar, não. O Maximiliano Domingues eles conseguiu um valor muito baixo, 1,5 milhão de euros. São 9 milhões de reais. E aí o que eu acho curioso são os 2 pesos e as 2 medidas.
Porque na hora de contratar, o discurso é esse: 9 milhões no futebol não é nada, 10 milhões no futebol não é nada, 15 milhões não é nada. Mas parece que na hora de prejudicar tecnicamente o time, ou seja, abrir mão do mando de campo, parece que 2 milhões vira, de repente, a solução. Como se esses 2 milhões não fossem, muitas vezes, para cobrir exatamente esses valores de contratações equivocadas que muitas vezes mal entram dentro de campo. Ou seja, se o Vasco fosse mais eficiente, mais assertivo na hora de ir ao mercado, nesse momento não estava precisando vender mando de campo para conseguir pagar as contas. Ou não estava precisando, o que é uma tradição no Vasco, não só a venda de mando de campo, mas vender seus jovens da base, como quase ocorreu com o GB por um valor muito baixo, que chegaria a menos de 10 milhões, inclusive. Ou seja, para comprar 20 milhões é barato, para vender 10 milhões é o suficiente, mesmo sendo jogadores mais jovens de potencial. Por isso, hoje o Leandrinho não está no Vasco. Foi emprestado exatamente para conseguir fazer mais um caixa ali. Assim, o Lucas Eduardo foi para o Cuiabá, com um valor fixado muito baixo numa possível venda. Um valor que talvez não vá nem cobrir, não vai nem ser coberto por esses jogos que o Vasco vai ter de venda de mão de campo. Ou seja, anos de formação de um jogador que mal jogou no profissional, saindo, e depois você tem que repor com uma contratação mais cara, que muitas vezes não resolve, e depois você tem que fazer o mando de campo ou a venda de outro jogador para cobrir esse buraco. Então, o Vasco, na minha visão, deveria estar muito mais preocupado em tentar estancar essa sangria de valores exorbitantes pagos em contratações, que muitas vezes são apostas de jogadores que chegam sem nunca ter jogado uma Série A, sem nunca ter jogado uma competição de alto nível e que chegam com salários altos, luvas altas e valores de pagamento de compra também elevados, ainda que o mercado diga que não, esse valor não é isso tudo. Existe um mercado imenso de jogadores também num custo muito mais baixo, ou de jogadores sem contrato, como, por exemplo, o próprio Tietchan chegou ao Vasco de graça, e a gente pode citar vários nomes aqui. Mas antes do Vasco pensar em tentar ganhar migalhas, 1 milhão aqui, 2 milhões ali, com venda de jogador da base e com venda de mando de campo, o Vasco deveria estar preocupado em estancar essa sangria de 10, 15, 20 milhões, 1,5 milhão de luvas, 3 milhões de luvas, 4 milhões em bônus, que tem acontecido nos últimos anos. Quando o Vasco estancar essa sangria, aí sim a gente vai olhar para um jogo de Campeonato Brasileiro, as 19 rodadas que tem comandante, e falar: não precisa vender mando, ou não por esses valores. O impacto não vai ser significativo. O impacto é muito mais significativo quando o Vasco contrata jogadores de custo alto e que não rendem dentro de campo. Isso acontece, faz parte do futebol. Não tem como você acertar 100% nas contratações, mas a taxa de eficiência do Vasco é muito baixa. E é isso que gera esse buraco financeiro que o Vasco está há anos e anos, décadas e décadas, e que parece não ser estancado também pela diretoria atual.